Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo privilégio de podermos cantar louvores a ti. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como cantamos, nós cremos que não há nada melhor do que o Senhor. Não há nada melhor do que estar na tua presença, não há nada melhor do que pertencer a ti, não há nada melhor, Senhor, do que ser parte do teu povo. Obrigado, Senhor Deus, por esse santo privilégio. Que o Senhor, nesse momento, fale com a tua igreja, que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o Senhor abra, Senhor Deus, nossos corações e nossas mentes para compreender a tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Obrigado. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a história da vida de Abraão. Nós estamos expondo alguns capítulos, a partir do final do capítulo 11 até o capítulo 25 de Gênesis, se não me engano, onde nós veremos um pouco da história daquele que foi conhecido como o herói da fé. Abraão recebeu uma promessa do Senhor e ele viveu um tempo entre a espera, entre a promessa e a realidade. E é sobre isso que a palavra de Deus tem nos desafiado nas últimas semanas. E essa série, denominada como Promessa e Realidade, nós estamos vendo como o Evangelho é apresentado através da vida e da história de Abraão. E hoje nós vamos meditar no capítulo 16, mas antes disso eu queria, principalmente você que é pai e mãe, você já percebeu que as crianças elas têm uma certa dificuldade em esperar? Acredito que esse não seja um problema exclusivo na minha casa. Mas as crianças, naturalmente, elas têm uma impaciência para a espera. Não sei se você que é pai, mãe, ou você que tem um sobrinho, uma sobrinha, e já viveu a experiência de uma criança ansiosa pela chegada do seu aniversário. Talvez porque ela tem uma promessa de ganhar um determinado presente naquele ano, e faltando muitos meses ainda para o seu aniversário, a criança já vive com aquela ansiedade. E ela pergunta diariamente: ainda não é o meu aniversário? E quando chega o grande dia, a criança, que às vezes não tem o hábito de acordar tão cedo, ela vai acordar muito cedo naquele dia, mesmo tendo dificuldade para dormir no dia anterior. E ela fica naquela espera para a chegada daquele presente ou daquela festa que ela tanto deseja. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a nossa caminhada com Deus se parece com a espera de uma criança impaciente. Sabemos que Deus tem uma promessa para nós, mas quando o cumprimento dessa promessa parece muito demorado, nós ficamos ansiosos e tentamos agir por conta própria. Queremos ver Deus agindo à nossa maneira e no nosso tempo. E acabamos agindo com o objetivo de remover obstáculos que nós projetamos ao agir de Deus. Como se Deus dependesse da nossa ajuda e da nossa ação para realizar aquilo que Ele mesmo determinou. Foi exatamente isso que aconteceu com Abrão e Sara nesse momento da vida deles. Deus havia prometido uma descendência a Abrão e Sara, mas com o passar dos anos, a espera se tornou insuportável para aquele casal. Em Gênesis 16, vemos o momento em que eles, cansados de esperar, tomam um assunto em suas próprias mãos. Pegam aquilo que Deus iria fazer e tentam fazer do jeito deles. E é interessante porque essa decisão equivocada de Abrão e Sara
gerou consequências que ecoam até os dias de hoje. E esse capítulo, ele nos ensina que a impaciência pode nos levar a atalhos muito perigosos. No entanto, esse capítulo também nos revela que mesmo quando a nossa fé vacila, Deus continua sendo gracioso e fiel. Hoje vamos refletir sobre esse episódio na vida de Abraão e Sara e aprender como confiar em Deus, mesmo quando a espera é longa demais, é o certo a se fazer. Eu gostaria de te convidar a ler os 3 primeiros versículos de Gênesis 16, onde a palavra de Deus diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Hoje nós vamos falar sobre uma fé vacilante, quando a nossa fé vacila. E pensando nesse tema, o primeiro aspecto que eu destaco aqui, nesses 3 primeiros versículos, é sobre a tentação de resolvermos as coisas por conta própria. A tentação de resolver por conta própria. Você já teve em alguma situação onde você sentiu que Deus estava demorando para agir? Você estava chegando a essa conclusão, você estava nutrindo esse sentimento? Talvez uma promessa que parecia distante, uma oração não respondida no tempo que você esperava. A tentação de tomar o controle e resolver a situação por conta própria é algo que todos nós, que eu e você, em algum momento da vida, de alguma forma, nós lidamos. Foi exatamente isso que aconteceu com Sarai e Abrão nesse momento. Deus havia prometido a Abrão uma descendência muito numerosa, como está registrado lá em Gênesis 15:5. Mas os anos se passaram. E Sarai, sua esposa, continuava estéril. Observe, a alternativa proposta por Sarai não era algo ilegal e nem mesmo imoral aos olhos da cultura do seu tempo. Havia um costume legal que permitia que uma serva gerasse filho no lugar da esposa legítima de um senhor. Então, o que nós vemos aqui é uma atitude impaciente, desesperada. Sarai propôs a Abrão que tomasse sua serva Agar como concubina, para que através dela pudesse gerar um filho. E Abrão aceita a sugestão. Observe, o que é proposto aqui, se não houvesse uma promessa, era algo socialmente, culturalmente aceitável para o contexto e para a época onde eles estavam inseridos. Foi um ato de falta de fé daquele casal. E esse atalho gerou consequências dolorosas, não somente para Abrão e Sarai, mas trouxe consequências para a humanidade que ecoam até os dias de hoje. Esses primeiros versículos apontam para a realidade da espera, das esperas difíceis que nós encaramos e a solução humana para aquilo que Deus vai fazer. Sarai enfrentava um dilema. A promessa de Deus parecia não se cumprir. A solução culturalmente aceita estava diante dela. Ela escolheu confiar na lógica humana ao invés de confiar na fidelidade de Deus. Abrão e Sarai não seriam julgados pelos seus vizinhos por aquela atitude.
Mas eles certamente teriam consequências pela falta de fé e confiar naquilo que Deus prometeu e disse para eles fazerem. Porque o problema não era apenas a esterilidade de Sarai, mas a sua visão limitada sobre como Deus iria cumprir a sua promessa. Muitas vezes queremos ver resultados rápidos e forçamos circunstâncias, ao invés de confiar e esperar no agir soberano de Deus. Esse texto nos aponta para o perigo dos atalhos. A solução, ela pode até ser legítima muitas vezes, mas nem sempre uma solução legítima significa que seja a vontade de Deus. Por vezes, podemos agir como Sarai e Abrão, de optar por soluções legítimas, mas que não são necessariamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Em nossas vidas, quando nós nos sentimos pressionados a resolver as coisas por nossa própria conta, quantas vezes nós fazemos isso? Quando Deus parece estar demorando aos nossos olhos, podemos nos inclinar a buscar atalhos, assim como Abrão e Sarai. Às vezes em questões relativas a relacionamentos, em decisões financeiras, em todo tipo de escolha que nós temos na vida. A pergunta fundamental é: eu e você estamos confiando em Deus ou apenas tentando ajudar Deus a cumprir as suas promessas no nosso jeito? Essa história traz para mim um paralelo da história do Éden, a história da queda. Esse episódio nos lembra da queda lá no Éden pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A linguagem usada aqui nos remete ao capítulo 3 de Gênesis. Assim como Eva tomou o fruto e deu a Adão, Sarai tomou Agar e entregou a Abrão. Assim como Adão ouviu Eva, Abrão ouviu Sarai sem questionar ou buscar a direção de Deus. Nós vemos aqui uma negligência. E eu não estou falando que Sarai errou sozinha, não, erraram juntos. Porque Abrão se omitiu em dialogar, em questionar, em rejeitar e apontar para sua esposa que a solução que ela estava propondo não era a solução que Deus esperava deles, que o Senhor daria a eles. Abrão, ele não busca o Senhor. E muitas das nossas tentações também surgem de onde nós menos esperamos. Às vezes, através de pessoas que nós amamos, que mesmo bem intencionadas, e às vezes o nosso temor a homens de não contrariar aquela pessoa nos leva a desobedecer a Deus junto com ela. Às vezes não necessariamente através de pessoas, mas às vezes a voz da cultura, a voz da lógica humana, nos levam a caminhos que parecem corretos, mas que estão nos desviando dos planos do Senhor. Abrão e Sarai decidiram tomar um atalho para cumprir a promessa de Deus. Mas essa escolha trouxe muitas complicações para aquele casal. Essa história, ela nos desafia a refletir. Onde estamos tentando apressar o plano de Deus em nossas vidas? Abrão e Sarai decidiram tomar esse atalho. Decidiram apressar o plano de Deus na vida deles. E por vezes nós agimos assim também. Só que esse texto nos mostra também que o Senhor, ele não precisa da nossa ajuda para cumprir as suas promessas. O nosso papel é confiar, esperar, seguir o seu tempo, pois Deus nunca está atrasado. Deus, ele está sempre no tempo certo.
Gostaria de olhar novamente para o texto a partir do versículo 4 e te peço para acompanhar juntamente comigo a leitura. Do 4 ao 6, nós vemos o seguinte: ele, no caso Abrão, teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em teus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Aqui nós vemos as consequências da escolha errada. Essa é a segunda realidade que eu gostaria de trabalhar com vocês. As consequências da escolha errada. Toda escolha que nós fazemos tem alguma consequência. Toda reação, toda ação gera uma reação. Quando Abrão e Sarai decidiram resolver a promessa de Deus por conta própria, não apenas se afastaram do plano divino, mas também criaram uma série de conflitos e sofrimentos que se desenrolaram ao longo das gerações. E nós podemos ver isso ainda hoje. No início, o plano estabelecido pelo casal, sugerido por Sarai e abraçado por Abrão, parecia funcionar. Agar engravidou rapidamente. No entanto, ao invés de trazer alegria e realização, essa gravidez se tornou uma fonte de tensão e divisão na casa de Abrão. O pecado da impaciência e da autossuficiência sempre cobra um preço muito caro. O pecado sempre complica as coisas, nunca resolve. Por vezes nós tentamos resolver problemas pecando, mas aqui nós vemos um exemplo claro do pecado trazendo ainda mais complicação. Agar, ao perceber que estava grávida, começou a desprezar Sara, sua senhora. E esse desprezo gerou ressentimento, fez com que Sara culpasse Abrão pela situação. Abrão, por sua vez, evitou assumir a responsabilidade e disse que Sarai poderia lidar com Agar como ela achasse melhor. E qual foi o resultado? Sarai começou a maltratar Agar e a sua serva fugiu para o deserto. Observe, nós podemos ver aqui uma escalada dos problemas. Primeiro, nós vemos desprezo e orgulho. Agar, que antes era uma serva simples, fiel, agora se sente superior a Sarai, sua senhora, porque ela conseguiu engravidar e a sua senhora não. Depois do desprezo e do orgulho, nós vemos aqui ressentimento e culpa. Sarai, que teve a ideia inicial, agora se sente humilhada e responsabilizada pelo seu marido Abrão. Desprezo e orgulho, ressentimento e culpa, e depois fuga e sofrimento. Agar, que foi rejeitada e maltratada, foge para o deserto. Isso nos dá uma lição importante. O pecado nunca resolve os nossos problemas. Ele sempre complica. Diante de uma situação, de um problema, muitas vezes a solução que vem à mente para nós é a mentira. Vou contar uma mentira para resolver esse problema. Um exemplo de uma tentativa de resolver um problema com o pecado. Mas o pecado, ele nunca resolve um problema, ele sempre complica. Quantas vezes nós buscamos atalhos pensando que estamos facilitando as coisas, mas acabamos criando dificuldades. E dificuldades essas que por vezes são muito maiores. Uma mentira para resolver um problema pode gerar uma rede de enganos. Um relacionamento baseado na pressa pode resultar em sofrimento, em frustração. Uma decisão precipitada pode trazer anos de dor.
E nós vemos aqui também a omissão de Abrão. O erro de Abrão não foi apenas aceitar a sugestão da sua esposa Sarai. Ele também falhou ao não assumir a responsabilidade pela situação quando as coisas deram errado. Ao invés de buscar a Deus para resolver o conflito, Abrão tenta se livrar do problema, dizendo a Sarai para fazer o que ela quisesse com Agar, a sua serva. A passividade de Abrão agrava a situação, levando Sarai a maltratar a serva, a ponto dela fugir para o deserto. Assim como Adão no Éden, Abrão se cala diante da confusão que ele ajudou a criar, que ele cooperou para criar. Um dos maiores erros que podemos cometer é evitar a responsabilidade pelas nossas próprias decisões. Muitas vezes, diante das consequências de nossas escolhas erradas, temos a tendência de culpar os outros ou tentar ignorar os problemas, o famoso empurrar com a barriga. Mas Deus nos chama para enfrentar as nossas falhas com humildade, com arrependimento e, se necessário, se a situação impor isso, reparar o dano causado. O problema não é apenas errar, mas não querer lidar com as consequências do erro. A história de Abrão e Sarai e Agar nos ensina que buscar atalhos no cumprimento das promessas de Deus sempre nos leva a complicações. Quando tomamos decisões fora do plano de Deus, enfrentamos consequências que podem ser dolorosas, que por vezes demoram, que perduram. O pecado nunca fica isolado. Ele gera efeitos em cadeia, não afetando apenas a nós, mas aqueles que também estão ao nosso redor. Quando as coisas dão errado, devemos assumir a responsabilidade, buscar arrependimento e confiar que Deus pode restaurar todas as coisas, independente do quão complicada é a situação. Se você está lidando com consequências de escolhas erradas que você tomou no passado, escolhas precipitadas, lembre-se, Deus não nos abandona em meio ao caos. Ele é misericordioso, Ele é redentor e Ele pode transformar até os nossos tropeços, até as nossas escolhas erradas em testemunhos da sua graça. Avançando no texto, a partir do versículo 7, o texto sagrado diz assim: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho de Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aqui nós estamos diante da graça de Deus em meio ao fracasso. A graça de Deus em meio
ao fracasso. Se a história de Gênesis 16 terminasse com Agar fugindo para o deserto, seria apenas mais um relato sobre consequências do pecado humano. Mas o capítulo não termina ali. Deus entra em cena e transforma uma situação de dor, uma situação de rejeição, em um momento de graça e redenção. Essa é uma das grandes verdades das Escrituras. Mesmo quando nós falhamos, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando nós nos afastamos, Deus continua nos amando, nos buscando. Ele nos busca. Mesmo quando nós sofremos consequências dos nossos próprios erros, Ele nos encontra no deserto e nos oferece a sua misericórdia. Observe. Agar não foge para o deserto para encontrar Deus. É Deus quem encontra Agar no deserto. O anjo do Senhor aparece para Agar enquanto ela vagava sozinha pelo deserto, enquanto ela estava desamparada e perdida. E esse encontro é significativo por vários motivos. O primeiro deles é esse que eu acabei de dizer. Agar não procurou a Deus, foi Deus quem a achou. No meio do deserto, sem direção, sem esperança, sem futuro, Agar recebe uma visitação divina. Isso nos lembra que Deus nos encontra mesmo quando nós estamos fugindo. Aponta para a história da salvação. A nossa busca pelo Senhor é uma iniciativa dele em nos buscar quando nós estávamos perdidos. Você já parou para pensar nisso? Como a história de Agar aponta para a minha história e a sua história com o Senhor, a nossa história com Jesus. Quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, rejeitando a presença dele. Nós não buscávamos a Deus, mas Ele foi nos encontrar. E o nosso amor a Ele, o nosso serviço a Ele, é uma resposta a uma busca iniciada pelo próprio Deus. É interessante que Deus chama Agar pelo nome. Até esse momento, aquela mulher era vista apenas como uma serva egípcia. Talvez raramente fosse chamada pelo seu próprio nome. Tratada por Abrão e Sara como uma peça descartável para aquele plano. Afinal de contas, Ismael, o objetivo era ser tomado como filho do casal. Mas nessa atitude do Senhor enviar um anjo e prover a ela essa visitação divina, é muito mais do que um momento espetacular, extraordinário. É muito mais. Deus trata aquela mulher com dignidade e com valor. Ele sabe quem ela é. Ele sabe o seu nome. Isso mostra para nós que Deus conhece cada um de nós pessoalmente. Quando nós nos sentimos invisíveis, quando nós nos sentimos sem valor, Deus nos chama pelo nome. Talvez a sua história com Jesus tenha sido parecida com a história de Agar, no seu momento de deserto, onde você se sentia invisível, sem valor, desprezado. Deus te chamou pelo nome. Talvez você não tinha essa consciência, mas todos nós estávamos perdidos e sem rumo, como Agar. Não estávamos buscando a Deus, mas Deus nos chamou pelo nome. É interessante que nós vemos a orientação do Senhor para Agar. Primeiro ele manda Agar voltar e se submeter a Sarai. Isso pode parecer estranho,
mas nos mostra que Deus não estava simplesmente livrando Agar daquela situação de andar perdida pelo deserto. Ele estava trabalhando para um propósito ainda maior. Às vezes, Deus não nos tira do sofrimento imediatamente, mas Ele nos guia em meio ao sofrimento com a sua presença. Assim como Agar, muitas vezes nós nos encontramos em desertos espirituais, emocionais, sociais, de estarmos vivendo os momentos mais difíceis da nossa vida. Mas a boa notícia é que Deus vê, ouve e se aproxima de nós também nesses momentos, assim como Ele fez com Agar. Essa parte do texto também nos mostra a tensão entre Ismael, filho de Agar, com Abrão, e a promessa de Deus. O anjo do Senhor também faz uma promessa a Agar. Diz que o filho dela, Ismael, seria pai de uma geração, de uma grande nação. No entanto, ele viveria em conflito com seus irmãos. Isso está registrado ali no versículo 12. Aqui vemos uma verdade teológica muito profunda. Deus abençoa Ismael, mas ele não é o filho da promessa. O cumprimento da promessa de Deus não pode ser gerado por esforço humano. Ismael se tornaria uma grande nação, mas a sua descendência viveria em constante tensão com os descendentes de Isaac. E isso nós podemos ver até os dias de hoje. Quando tentamos cumprir os planos de Deus com nossas próprias forças, nós criamos tensões e dificuldades totalmente desnecessárias. O que nasce da carne sempre estará em conflito com o que nasce do Espírito, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 22 e 23. Mas nós estamos diante de um Deus que tudo vê. Agar responde ao encontro de Deus de uma forma marcante. Ela dá o nome de Deus, no hebraico, El Roi, que significa Tu és o Deus que me vê. Isso nos ensina algo fundamental. Deus não vê apenas a nossa dor, mas Deus, Ele se importa conosco. Em meio à rejeição, em meio ao sofrimento, Agar descobriu que Deus estava atento a todos os detalhes da sua vida. Mesmo sendo uma serva egípcia, uma estrangeira, Deus olhou para aquela mulher com compaixão e graça. Ela não tinha nada a oferecer ao Senhor. E Deus estendeu a sua graça até ela. Talvez você esteja passando por um momento em que se sente esquecido, abandonado, rejeitado. Mas Deus te vê, Ele conhece as suas lutas, Ele está presente no seu deserto. Ele se aproxima de nós, não porque nós merecemos, mas porque a sua graça é muito maior do que as nossas falhas. A história de Agar nos mostra que Deus não nos trata segundo os nossos erros, mas segundo a sua graça. Mesmo quando nós escolhemos atalhos e sofremos consequências, Deus não nos abandona. Ele nos encontra no deserto, nos chama pelo nome e nos oferece livremente, gratuitamente, misericórdia e graça. Ele nos ensina que não há caminho melhor do que confiar na promessa de Deus e esperar tudo em seu tempo. Por isso eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, onde na sua vida você precisa confiar que Deus está te vendo? Talvez sejam naqueles pecados ocultos que você os pratica achando que Deus não está vendo. Talvez seja numa situação que você julga impossível e pensa que Deus o abandonou. Deus, Ele te vê. Onde você precisa parar de tentar resolver as coisas por conta própria e simplesmente descansar no cuidado, no poder e no amor de Deus.
A boa notícia do Evangelho é que assim como Deus buscou Agar no deserto, Ele também nos buscou em nosso pecado, em nosso sofrimento, em nossos desertos. Em Cristo encontramos a verdadeira promessa, o verdadeiro Filho, aquele que veio para nos reconciliar com Deus e nos dar um futuro, uma esperança. A vida eterna que só Jesus Cristo pode oferecer. Pare de lutar e pare de tentar fazer as coisas acontecerem do seu jeito. Descanse no Deus que tudo vê, que cuida de você e que pode fazer todas as coisas. Gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que a história de Gênesis 16 é um retrato vívido de como a impaciência pode nos levar a atalhos perigosos. Mas é um retrato vívido também de como a graça de Deus nos alcança, mesmo quando nós falhamos. Abrão e Sarai tentaram cumprir a promessa de Deus por conta própria. E esse atalho só trouxe dor, conflito e consequências que perduram de geração em geração. No entanto, Deus não os abandonou. E esse mesmo Deus que não os abandonou é o mesmo Deus que não nos abandona, mesmo quando nós tropeçamos. Essa passagem nos ensina 3 lições essenciais para a nossa caminhada com o Senhor. Quando a nossa fé tropeça, os atalhos espirituais sempre trazem complicações. Quando tomamos decisões baseadas no medo ou na impaciência, nós criamos problemas e não soluções. O pecado nunca é um atalho para a bênção de Deus. O pecado sempre vai atrapalhar a nossa jornada. A segunda lição é que Deus vê e cuida de todos aqueles seus filhos que sofrem. Agar era uma serva egípcia, rejeitada, sozinha no deserto, mas Deus a viu, falou com ela e lhe deu uma promessa. Isso nos lembra que Deus se importa conosco, mesmo quando nós nos sentimos invisíveis, quando nós nos sentimos esquecidos, Deus se importa conosco. Terceira e última lição é que a promessa de Deus se cumpre no tempo certo. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir as suas promessas. Ele é fiel e age no tempo perfeito. Nossa parte é confiar, esperar e se submeter a Ele, sem nos desesperar ou tentar tomar decisões, tentar tomar o controle da situação. Isso nos leva a perguntar: em que áreas da sua vida você está tentando apressar Deus? Talvez você esteja esperando algo em sua vida e sinta que Deus está demorando. Você acha que Deus está demorando? Um casamento, uma oportunidade de trabalho, uma resposta de oração em alguma outra área da sua vida. A tentação de tomar atalhos pode ser forte, mas lembre-se, Deus nunca está atrasado. Deus, Ele está moldando você enquanto você espera. Em que área da sua vida você precisa parar de forçar a situação e simplesmente confiar em Deus? Nos seus relacionamentos? Espere por alguém que Deus tenha preparado. Nos seus projetos, nos seus sonhos, confie que Deus abrirá as portas certas para você. Na sua caminhada espiritual, não tente criar a sua própria justiça. Descanse na obra de Cristo. E a boa notícia do Evangelho é que Cristo, Ele é o verdadeiro Filho da promessa.
A maior lição de Gênesis 16 é que o esforço humano nunca pode cumprir a promessa de Deus. Isso aponta para a obra de Cristo. Assim como Ismael foi um filho da carne e Isaac um filho da promessa, nós também não podemos ser justificados pelos nossos próprios esforços. Nossa salvação não vem dos nossos atalhos ou das nossas boas obras, mas da graça de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus encontramos o cumprimento de todas as promessas de Deus. É nele que a nossa esperança está firmada, deve estar firmada. Precisamos descansar em Deus. Assim como Agar chamou El Roi, o Deus que vê, nós precisamos descansar nesse Deus que vê. Ele viu Agar no deserto e a encontrou. Ele vê você aqui hoje, aonde você está, na situação que você está. Ele sabe das suas lutas, das suas dores, da sua impaciência. Gênesis 16 é um convite para você que está nessa situação a parar de correr atrás de soluções humanas e simplesmente confiar na fidelidade de Deus. Por isso eu te pergunto, onde você precisa parar de lutar e começar a confiar de verdade? Faça um exercício. Nessa semana, entregue aquela área da sua vida onde você tem tentado tomar atalhos. Ore. Entregue o controle ao Senhor e descanse na certeza de que Ele vê você aonde você está, mesmo que você esteja tentando fugir dele. Ele vê você e cumprirá as suas promessas no tempo certo. Talvez que você está aqui hoje, acho que está aqui por acaso, e tem procurado a Deus de outras formas, através do seu próprio esforço. Esse texto aponta que todo esforço humano de encontrar a Deus, a não ser por Jesus Cristo, não é uma forma de se achegar a Deus, mas na verdade é uma fuga de Deus. Esse texto nos mostra que esse Deus que nos ama não tem limites, independente do quanto aqueles seus filhos que ainda estão desgarrados tentem fugir dele, ele vai os encontrar. Talvez nessa noite seja uma noite onde Deus também está te encontrando, assim como ele nos encontrou um dia. Que possamos aprender com a palavra de Deus a esperar no Senhor, porque ele é um Deus que vê e que nunca falha. Você pode dizer amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor Deus, que nos alcançou. Que o Senhor toque, Senhor Deus, em cada coração aqui e nos ensine a confiar mais e mais em Ti. Que possamos confiar no Deus que tudo vê, que tudo pode e que nos ama. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia estávamos como Agar, perdidos no deserto, e o Senhor nos encontrou. Obrigado, Senhor Deus, porque em resposta a esse encontro, nós nos rendemos em adoração a Ti. Nós servimos ao Senhor. Nós buscamos fazer, Senhor Deus, a Tua vontade. Nos ensina, Senhor Deus, a confiar mais e mais nas Tuas promessas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.